Bom dia a todos do sexto ano. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, iniciando mais uma semana, certo? Nesta semana a gente vai continuar no assunto sobre retas e ângulos, certo? E na aula de hoje especificamente a gente vai estudar relações entre duas retas. Nas aulas anteriores a gente entendeu o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, e agora a gente vai focar um pouco mais nas retas e nas posições relativas que existem entre duas retas ou mais, ok? Então vamos iniciar a aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, a gente está na parte do livro de vocês, relação entre duas retas em um plano. Então a gente vai ter posições diferentes que duas retas podem ocupar, e para cada posição dessa a gente dá um nome matemático para isso, certo? O primeiro delas que eu quero mostrar para vocês são retas coplanares. Então, o que seria essas retas coplanares? São retas que estão em um mesmo plano, indicados nas retas coplanares da seguinte forma. Ou seja, eu tenho um plano desenhado aqui, o alfa. Como eu expliquei, vocês sabem o que é um plano. E dentro desse plano aqui, eu tenho duas retas quaisquer que eu posso identificar com qualquer letra. Nesse caso aqui, eu tenho a reta R e a reta M. Quando eu tenho duas retas, seja elas quais for, posicionadas no mesmo plano, dentro do mesmo plano, eu chamo de retas coplanares. Por exemplo, se aqui dentro tivesse a reta M e essa reta R estivesse fora desse plano, eu não poderia dizer que elas são retas coplanares, apenas se as duas estiverem ocupando o mesmo plano, tá ok? Ótimo. Agora vamos para segunda, retas concorrentes. Que tipo de retas seriam essas? Observe essa figura aqui. Eu tenho a reta M e a reta N. Quando duas retas se cruzam em apenas um ponto, eu chamo essas retas de concorrente. Então veja aqui que a reta M está cruzando a reta N em apenas um ponto. Esse ponto eu identifiquei aqui com a letra A, certo? E, de novo, essas duas retas estão dentro do plano, tá? O plano aqui, beta no caso, só mudou a letra. Então, quando essas retas se cruzam em um ponto, eu chamo elas de concorrentes. Mas, quando elas se cruzam e ainda formam um ângulo de 90 graus, observem aqui nessa outra figura. Elas estão se cruzando e formando um ângulo de 90 graus. Note que, professor, como é que você sabe que é um ângulo de 90? Apenas com essa figurinha aqui, né? Esse quadradinho com um ponto no centro indica que este é um ângulo de 90. Então, quando elas se cruzam e ainda formam um ângulo de 90 graus, eu chamo elas de retas perpendiculares, tá? Então, recapitulando. Quando elas apenas se cruzam em apenas um ponto, eu chamo de retas concorrentes. Quando elas se cruzam e ainda assim formam um ângulo de 90 graus, eu chamo de retas perpendiculares, tá? É de extrema importância que você saibam identificar essas relações de retas e dar nomes para cada um. Tá? Na atividade você vai ter que identificar que posição elas estão ocupando e dar, e claro, classificar. Certo? Então aqui eu também tenho uma outra situação. Quando elas se cruzam e formam um ângulo agudo, a gente diz que elas são concorrentes oblíquas. Professor, que caso seria esse? Esse aqui, ó. Note, eu tenho a reta M e a reta N, e elas estão se cruzando, formando um ângulo agudo. Aí eu digo que são concorrentes oblíquas, certo? Então vamos lá, eu tenho três tipos de retas concorrentes. Aquelas concorrentes que apenas se cruzam um ponto, independente do ângulo que estão formando, eu chamo de retas concorrentes. Agora, se elas se cruzarem em um ponto e formarem um ângulo de 90, perpendiculares, e que se elas se cruzarem um ponto e formarem um ângulo agudo, eu chamo de são concorrentes oblíquos, certo? É o caso dessa figura aqui. Então, as retas concorrentes eu posso ter essas três posições. A outra delas é a chamada retas paralelas. Quando seriam essas retas? Eu tenho aqui duas retas, de novo aqui o exemplo MN no plano beta, e elas não se cruzam. Ela fica assim, uma do ladinho da outra. Então eu digo que essas retas são paralelas, certo? Elas não podem cruzar em nenhum ponto. Elas passam um do lado da outra, certo? Mas sem tocar uma na outra, consequentemente não tem
ponto em comum. Então eu chamo elas de retas paralelas, tá ok? Aí aqui, por exemplo, o termo paralelo é muito usado principalmente no nosso dia a dia, né? Eu não sei se vocês já tiveram de pedir informações sobre onde se encontra tal rua, né? Eu não sei onde é que ela se encontra, pergunta a uma pessoa, você sabe onde é que fica essa rua? Ela diz assim, ela é paralela a essa. O que é que ela quer dizer? Que ela se encontra lateralmente, né? Do lado da rua que ele teve como referência, certo? Então, retas paralelas são que estão uma do lado da outra, mas não se cruzam, tá ok? Mais um. E por último, eu voltei agora às coincidentes. Que retas seriam essas? É aquela reta onde eu tenho uma em cima da outra e todos os pontos delas são iguais. Note, eu não tenho elas concorrentes, ou seja, se cruzando. Eu não tenho elas uma do lado da outra, eu tenho elas uma em cima da outra. Então, todos os pontos da reta M são iguais aos pontos da reta N, certo? Então, quando eu tenho esse tipo de posição, eu chamo de coincidentes, ok? Então, na aula de hoje, eu queria trazer essas posições relativas que duas retas podem ocupar dentro de um plano, e é importante que vocês saibam identificar com o nome correto, ok? Então, a nossa aula ficamos por aqui. Façam a atividade com atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.